Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos aí no 6º domingo do tempo comum. Hoje, a liturgia da palavra dominical, que vem trazer para nós um crescimento espiritual, traz como centro a questão da lepra. A lepra, na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Levíticos, vai mostrar claramente que ela está associada à impureza. E a pessoa que se encontrava, como disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando tu vires alguém dentro do povo, no meio do povo, no acampamento, que estiver com um sinal de lepra, essa pessoa deve se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote diga se essa pessoa está impura ou não, se está leprosa ou não. Ou seja, tinha que passar pelo crivo do sacerdote. No evangelho de hoje, que é tirado de São Marcos, capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 1, a partir do versículo 40 ao 45, nosso Senhor Jesus Cristo se encontra com um leproso. E o leproso, ao se aproximar de Jesus, pede que Jesus o purifique, que Jesus o cure da lepra. E Jesus assim o faz. E depois que Jesus cura aquele homem, Jesus não, vamos dizer assim, descarta a missão e a ação do sacerdote nessa purificação. Jesus manda que aquele homem, veja, Jesus o curou, Jesus é Deus, Jesus sabia que ele estava de fato curado e aquele homem também percebeu que estava curado, mas Jesus não abandonou a necessidade daquele homem se apresentar ao sacerdote. Primeiro, não para ser mais curado por ele, mas para que ele declarasse a sua pureza, para que ele declarasse que ele está sendo puro. Isso acontece, meus amados irmãos, de uma maneira espetacular na confissão. No sacramento da confissão, nós vamos ao sacerdote, como o livro do Levítico, da primeira leitura de hoje, vai dizer que o leproso deveria ir ao sacerdote para receber ali a declaração se aquele homem era impuro, e depois da cura ele também tinha que voltar ao sacerdote para receber a declaração de sua pureza. Hoje acontece o mesmo, né? Quando nós, a lepra é símbolo, é uma simbologia, uma tipologia, uma imagem daquilo que é o pecado. Então, quando nós pecamos, nós vamos até o sacerdote na confissão e confessamos o nosso pecado. Ao confessarmos o nosso pecado, o próprio Deus, ele vem e nos perdoa, né? O próprio Jesus nos perdoa. Jesus nos cura da lepra espiritual do pecado. Porém, mesmo assim, nós temos que ir ao sacerdote, para que o sacerdote, com a autoridade que recebeu do próprio Cristo, declare para nós: eu te absolvo, com a autoridade que a igreja me concede, o ministério que a igreja me concede, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que o sacerdote vai dizer. Então nós podemos perceber nitidamente, meus irmãos, que a liturgia da palavra desse domingo vem trazer para nós a importância do sacerdote, a importância da confissão, a importância de nos aproximarmos de Cristo. E para nos aproximarmos de Cristo, nós devemos nos aproximar daquele que é persona Cristo, daquele que faz as vezes de Cristo no nosso meio, que é o Padre, que é o sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote que conduz a nossa vida para uma vida em Deus, para uma vida na graça. Então, que nós não tenhamos medo de nos aproximarmos do sacerdote, que nós não tenhamos medo, nós não tenhamos receio algum de nos aproximarmos do sacramento da reconciliação. Por quê? Porque somente assim nós conseguiremos nos livrarmos da lepra do pecado. Nós conseguiremos nos libertarmos da lepra do pecado. Então, o evangelho de hoje é muito claro. E depois de libertos, depois de perdoados, nós não podemos fazer outra coisa a não ser anunciar aquilo que Deus fez na nossa vida. Aquele leproso, mesmo Jesus orientando a ele que não
saísse dizendo o que tinha acontecido com ele, mesmo assim, ele não se conteve na alegria e saiu anunciando Jesus, anunciando o que Jesus tinha feito por ele, anunciando a cura que Jesus realizara na vida dele, ou seja, a cura da lepra do pecado. Ele foi curado do pecado, ele foi curado, ele foi perdoado, ele foi salvo. E o apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, tirada da carta aos Coríntios, no capítulo 10, São Paulo vai dizer para nós que nós devemos fazer de tudo para alcançar a todos. E alcançar a todos para mostrar que Jesus é Senhor da nossa vida, que Jesus é Senhor da nossa história. E São Paulo diz que nós devemos fazer de tudo para não escandalizar ninguém, para não levar ninguém ao escândalo. Porque senão se cumprirá aquilo que Jesus disse, ai daquele que escandalizar um destes pequeninos, porque se assim o fizerdes, seria melhor para eles que alguém os lançasse no mar com uma pedra de moinho no seu pescoço. Ou seja, é muito melhor amar, é muito melhor ajudar as pessoas, é muito melhor servir a Jesus, é muito melhor darmos a vida pelos irmãos, porque o escândalo gera a morte. O escândalo é uma das maiores lepras do pecado. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos uma vida na graça. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos uma vida em Deus. E somente assim nós iremos crescer de graça em graça, de fé em fé. Eu me sinto privilegiado, eu me sinto amado por Deus, eu me sinto uma pessoa que foi agraciada e tem sido agraciada ao longo da minha vida, ao longo da minha história. Por quê? Porque tudo que Deus nos faz é bom. Tudo que Deus realiza na nossa vida é bom. E momentos como esse, por exemplo, esse final de semana, juntamente com o início, agora já estamos aqui no domingo, início da semana, nesse período de carnaval, eu tive a oportunidade de, graças a Deus, o ano passado eu não pude fazê-lo porque meu pai estava muito doente, mas esse ano eu posso estar aqui, nesse lugar extraordinário, nesse lugar de uma natureza esplêndida, uma natureza linda, maravilhosa, partilhando um pouco com você dessa palavra. O teu pecado, a tua lepra espiritual não pode levar você à morte. Não tem o poder de levar você à morte, a não ser que você rejeite a graça de Deus, que você rejeite o sacramento da reconciliação, a não ser que você rejeite abrir o seu coração e se arrepender. Porque tudo isso que nós podemos ver é uma carta de amor que Deus escreve para nós. É uma carta de amor que Deus, com seu próprio punho, com a sua própria palavra, que é Jesus Cristo, criou para nós, para dizer que nos ama. Tudo isso é manifestação de amor de Deus para comigo e para com você. Então, que nós possamos pedir a Deus essa graça e receber, de fato, essa alegria extraordinária de sermos em Deus alcançados pela sua misericórdia. Deus abençoe você e não tenha medo de se aproximar de Jesus no sacramento da reconciliação. Amém.